Tudo bem, Diego? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo Tranquilo? ótimo, graças a Deus. Tudo beleza. Prazer estar com você aqui nessa manhã de domingo. Imagina, o prazer é todo meu, com certeza, Diego. Uma Fico muito feliz de honra. você estar aqui, cara. Muito feliz mesmo, porque a ideia desse projeto é, além de levar uma comunicação eficiente, né, acessível para as pessoas, cara, é mostrar muito o quanto a gente não precisa ficar dentro da nossa bolha o que diz respeito à nossa profissão, né? Por exemplo, educação física, fisioterapia, é técnico. E, cara, você é um dos caras que mais representam isso. O quanto você foi além do que a sua capacidade como profissional de educação física pedia. Então, obrigada É, aí. eu que agradeço, né? Venho acompanhando o seu trabalho já há um tempo, né? Apesar da gente fisicamente não ter tanto contato, né? Mas a rede social ela permite isso para a gente, né? A gente conhecer, né? Eu vou falar um pouco sobre esse tema, mas conhecer pessoas bacanas, né? Acho que aproxima, né? Ao mesmo tempo, né? Que distancia de algumas formas, mas aproxima e a gente consegue, né? Nos inspirar por um canal do Instagram, né, por um site, né, por um filme, alguma coisa. Então Verdade. eu gosto muito. E no LinkedIn, né? Que você dá show lá, que eu acompanho o seu trabalho. Tô aprendendo, tô aprendendo. Tá ótimo. Diego, conta aí pra gente, pra todo mundo que tá te assistindo. Queria que você se apresentasse e principalmente você falasse o que tem de tão importante nesse tema que você propôs de falar. Por que que você gosta tanto? Por que que você acha que todo mundo deveria parar agora nesse domingo e te ouvir? Rafa, acho que né, fiquei pensando né, o que eu poderia falar sobre o assunto. Eu falo bastante, né, é tema das minhas palestras. Eu aprendi ao longo da minha carreira. Para quem não me conhece, né, eu trabalho na Bodytech há 15 anos, né, semana passada, né, início do mês de junho, eu tive essa oportunidade né, de 15 anos né, trabalhando no Legal, mesmo, parabéns. no mesmo lugar. Né, tenho muito orgulho disso. Né, conheci tanta gente legal, né, quantas pessoas né, eu pude ajudar e fui ajudado. Né, então, através da educação física, que muitas das vezes né, hoje menos, eu acredito, mas muitas vezes tem o preconceito, né, de que é algo técnico que você falou, é somente técnico, ou é aquela pessoa que só gosta do esporte em si. Então, eu entrei né, na empresa, né, no estágio com 22 anos, então eu me desenvolvi, né, o que eu posso falar, o que eu sei hoje eu devo à Bodytech, né, tudo que eu conquistei né, foi por esse tempo, esses aprendizados, né, e eu virei coordenador né, de time, né, essa parte de liderança muito jovem, né, com 23 anos, então eu Caramba. não tinha nem um ano de formado, e aí acabei me desenvolvendo. Para falar do tema, Rafa, eu peguei alguns exemplos aqui, assim, só para a gente né, se situar o quanto é poderoso né, as relações. Né? Ontem você fez uma live com o Zé Henrique. Né? Eu não sei se você Isso. sabe, mas assim, foi meu primeiro professor, era o cara que montava a minha série, quando eu era aluno da academia que ele trabalhava. Então, foi um cara que me inspirou muito a ser que nem ele. Então, se eu escolhi educação física, foi muito por causa dele, né? Então, ele Caramba, que legal. experimentava, ele experimentava as séries dele, né? Então, era o cara que eu falava assim, putz, cara, eu quero ser que nem ele. Então, né, acho que eu nunca falei isso para ele, né? Depois de muito tempo, mas fui estagiário muito tempo dele, então acabou sendo muita referência. Então, Legal. né, sem a gente né, ter nada a ver com ele, ele influenciou minha vida e é um cara que está no seu projeto. Né? A própria Edma, que é sua sócia, eu no dia que eu saí do Citar América, né, eu coloquei ela no meu lugar. Então, é uma pessoa que eu admiro muito, que né, devido ao seu talento, dedicação estudiosa, sempre foi muito estudiosa, então sempre me inspirou bastante. Então, é uma outra pessoa que contribuiu para a minha carreira e eu contribuí para a carreira dela. E o Alan, que nos une, né, que nos apresentou, é o cara que eu admiro muito e no último ano eu pude estar próximo a ele com um projeto de neurociência do atendimento e aí a gente tem rodado o Brasil contando um pouquinho, eu falo muito sobre cultura, sobre comportamento
É, eu, na época da faculdade, Rafa, eu fui bolsista da CNPq, estudando comportamento, né? Então, como é que o exercício físico mudava a vida, transformava a vida das pessoas. Então, acho que a relação de conversas, né? O tom de conversa são as relações, né? Então, eu vim descobrindo ao longo da minha carreira, né, o quanto isso era importante. Né? Então, para falar de relacionamento, eu tenho que falar, né, quem eu sou. Né? Isso eu fui me desenvolvendo, né, quem eu sou. Né? Hoje eu estou gerente da Bodytech Iguatemi Faria Lima, que é a nossa academia mais premium, né, um aprendizado. Eu estou há 4 anos e meio. É, mas é um cargo apenas, né? Então, o que eu estudo, o que eu aprendo, as pessoas que estão na minha volta é que fazem eu ser o que eu sou, né? Então, eu sempre me intitulo, né? Que tem algumas coisas que eu sou, né? Eu sou explorador de novidade, cara, eu tenho uma mente muito curiosa, então eu pego assuntos de todos os lugares, né? Como aprendizado, então eu adoro viajar, né? Adoro, né, tá em lugares diferentes. Né? Eu estou há 15 anos no mesmo lugar, mas eu garanto para você que cada ano foi diferente do outro. Engajador humano, né? Muito bacana, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Como a gente influencia as pessoas, né? A gente está tendo um pouco mais de tempo de falar via telefone com as pessoas, então, né, quantas conversas eu tive com o meu time, e com pessoas que eu não tinha contato há algum tempo, que a gente acaba perdendo, e é legal, né, isso, né, você saber que você influencia positivamente na vida da pessoa. Né, educador de gente grande, eu falo isso muito para o meu time, né, eu escolhi educação física, licenciatura plena, né, para dar aula em escola, né, a gente continua educador, cada momento que a gente tem um ponto de contato com o cliente, a gente tem que ensinar alguma coisa. Tem que ensinar alguma coisa. A gente não pode perder a oportunidade. O tempo está muito rápido. Então, cada ponto de contato que a gente tem com alguém, a gente precisa educar de alguma forma. Né? Educar e ser educado. Né? E, por último, conector de pessoas. Né? Muito legal. Né? São duas coisas que eu acho muito legal, que eu aprendi. Né? Eu adoro fazer isso. Assim. Eu lembrei de você. Quando eu estou batendo um papo com alguém, e eu personalizo aquela informação para aquela pessoa. Né? Então, é um livro, é um filme, né? Eu fui desenvolvendo, refinando isso. Né? Então, cara, lembrei de você, e tanto na minha vida pessoal como profissional, acho que não tem. Eu lá atrás eu achava que dava para separar um pouco isso, e vim descobrindo que não, né? Não tem como, mas apresentar pessoas a oportunidades diferentes, né? Legal. Então é muito legal, né, quem tem o seu contato, né? Quando a pessoa entra em contato com você, te pedindo uma ajuda, às vezes a gente se preocupa muito em pedir, mas a gente está, em primeiro lugar, a gente tem que estar disposto a ajudar as pessoas. Né? Então, quanto mais a gente ajuda, né, mais oportunidades aparecem lá na frente. O universo ele conspira a favor. Então, nada muito relacionado à troca. Né? Então, são esses 4 aspectos que eu me desenvolvi e fui percebendo, né, que as minhas habilidades eram mais voltadas para pessoas em relacionamentos e conversas. Perfeito, Diego. Antes da gente começar, pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver algumas perguntas aí, pode mandar aqui, que a Esma vai estar anotando e vai passar para a gente. Ótimo. Diego, eu queria muito que você começasse respondendo não como ainda. Eu queria saber por que uma conversa pode potencializar a carreira de alguém. É o que eu te falei, Rafa. É, eu aprendi, né, ao longo da minha carreira. Né? A gente é muito preparado, e não foi diferente comigo, né, a gente ser o herói de tudo. Né? A gente ser o resolvedor de problemas. Né? Então, o ego atrapalha muitas das vezes, né? Principalmente quando a gente assume algum cargo de liderança. E eu fui percebendo que dava para ser bom sozinho, mas era muito melhor com as pessoas à sua volta. Né? Então, a gente toma decisões muito mais acertadas quando a gente envolve as pessoas. Então, eu acho que é muito importante, e a gente vive essa era, né? Tem se falado muito isso, né, sobre compartilhamento.
né? Você falou do LinkedIn, eu tomei a decisão, né, tem 2 meses de começar a escrever no LinkedIn, porque eu sempre acompanhei e muita gente influenciava na minha, né, as redes sociais influenciavam nas minhas decisões, mesmo sem saber, Uhum. né, isso é muito poderoso e, e refletindo, eu não acho justo, né, eu acho que nós temos que pensar sempre assim, né, não é justo a gente não compartilhar com os outros, né, os nossos aprendizados, né? Então, Perfeito. é, quando a gente fala do potencial de carreira, quem são essas pessoas que eu me relaciono, né? Quais são essas trocas que a gente tem, né? O quanto eu me preparo, né? Então, assim, eu falo muito isso, né? A gente precisa aumentar os nossos repertórios, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar para eu poder contribuir, né? Para a minha rede, né? Que são as pessoas que estão comigo, para a sociedade, né? Gerar um impacto positivo e, por último, para mim. Né? Uhum. Eu preciso estar me desenvolvendo o tempo inteiro. Né? Então, esse espírito de aprendizado, né? Então, a gente precisa compartilhar. Eu tenho lido muito sobre o assunto, eu tenho feito isso muito na prática. Quando a gente envolve mais pessoas, né? É isso que realmente motiva. Né? Às vezes a gente fica pensando, cara, eu vou motivar com dinheiro, eu vou motivar com reconhecimento. Cara, mas assim, na vida real, para mim, né, a real motivação é você estar cercado de pessoas boas e você sabe que vai entregar um resultado ali e vai modificar o mundo. Então, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver, né, com nada disso, né? Mas é o quanto a gente reúne pessoas legais, talentosas e desenvolve isso. Perfeito. Diego, você tem uma oportunidade assim maravilhosa, né? Que obviamente foi fruto de tudo que você plantou na sua vida, de estar numa Bodytech onde atende classe AAA, um dos estados onde tem muita gente importante, que é o estado de São Paulo. Você lida com muitas pessoas muito importantes, muitos É, empreendedores, muitos empresários. E você provavelmente tem um relacionamento com eles. Já vi no seu Instagram, você tendo um relacionamento com pessoas assim, bem, bem tops mesmo, que contribuem muito, principalmente para o mundo inteiro. Existem alguns aspectos que precisam, que são importantes para a gente ter uma conversa rica. Vamos falar de, além de equipe, vamos falar de aluno, vamos falar de consumidor. é, é, Existe isso? existe. O que eu falei, Rafa, é muito. Né, a gente na educação física, né, na faculdade, a gente estuda muito aspecto técnico, né, que é muito importante. Mas como é que eu converso com um cara que não é técnico? Né? Como é que eu Aham. me comunico com ele? Né? Como é que eu mostro o meu valor? Né? Assim, se a gente parar para pensar, Rafa, outras faculdades, né, acabam tendo uma demanda de estudo. A nossa faculdade acaba sendo muito prático, né, e ainda tem esse lance que eu te falei no início sobre o paradigma, né, do que o educador físico não se prepara tanto em relação a diferentes assuntos. Sim. Né? Então, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira, eu sempre falo isso para o meu time, né? Eu tenho que me preparar muito mais. Né? A gente lida com cliente AA que estudou fora, que estudou nos melhores colégios. Como é que eu consigo estar no mesmo patamar de uma conversa? Né? Como é que eu posso ser agradável? Como é que eu posso ajudá-lo? Né? É muito legal quando você recebe uma mensagem de WhatsApp e alguém fala que reservou um hotel que você foi. E, e nem sempre é o melhor hotel, mas é o seu hotel. Né? Uma dica de viagem, né? Uma dica de livro, uma dica de série. Meus alunos ficam pedindo isso para mim. Né? Como é que você se enche, né, de repertório para que você possa falar, né, de igual para igual? Né? Eu digo isso, e acho que isso ao longo da carreira, né, hoje eu estou no Iguatemi, mas de uma forma geral, né, os clientes Bodytech todos são, né, muito ricos culturalmente. Como é que eu me relaciono com ele? Né? Então eu falo, primeira coisa é olhar para a gente. Né? Acho que quando a gente
quanto mais a gente conversa, Rafa, mais história a gente tem para contar. Eu fui percebendo isso. Né? O cliente, ele quer história. Né? É isso que fica na memória dele. Né? Às vezes a gente quer se basear no fato ou em algo técnico. O cliente, ele quer história, ele quer, né? A história, ela faz você ter o sentimento, né? Se emocionar. Então, qualquer momento que eu tenho com algum cliente, eu quero contar alguma história. Uhum. Então, acaba sendo um contador de história e isso tem a ver com o meu propósito. Né? Como é que eu mudo a vida das pessoas, como é que eu influencio, como é que eu ajudo as pessoas a chegar aos seus sonhos. Então, isso não é diferente com os meus clientes. Então, eu procuro me aproximar. Então, a primeira coisa é como é que eu conto o meu propósito através de histórias. Então, primeiro, olhar para mim, né? É o propósito. O segundo é a liderança. Né? A gente acha que liderança é gestão, não é isso. Né? A liderança é quando a gente quer modificar alguma coisa coletivamente. Então, todo mundo é líder, independente, né, do cargo. Então, eu falo isso para o meu time de professor, todo mundo é responsável por tudo. Todo mundo, né, tem o poder de mudar as coisas. Se tem alguma coisa que não está me satisfazendo, e muitas coisas na nossa vida, né, não vão ser, né, tão bacanas, a gente tem que ter sabedoria para tentar mudar. Numa palestra, uma vez, o menino falou para mim, ele falou, Diego, pô, mas isso é difícil acontecer numa empresa e tal. Eu falei, cara, se eu não acreditar que eu vou mudar, eu desisto. E eu, todo dia, eu acho que eu vou fazer mudança. Todo dia eu acho que vai modificar. Então, a liderança, a própria criatividade, Rafa, eu sempre achei que eu não era um cara muito criativo e fui percebendo ao longo desses últimos 3 anos, né, lendo muito sobre criatividade. Quanto mais coisas você fizer, quanto mais coisas que você conecta que são diferentes, né, eu acabo pegando muita dica dos meus alunos ou de empresas que não têm nada a ver com educação física. Então, eu acho que isso ajuda muito a conectar pessoas. Né? Eu aprendo no setor de hotelaria, eu aprendo né, setor de aviação, com restaurante, né, com a moça do elevador, né, com segurança do shopping. Então, tudo, né, estimula a nossa mente criativa. Né? Então, eu acho que colocar em prática isso ajuda muito. E o network, que tem muito a ver com ajudar o outro. Né? A gente tem que estar disposto a ajudar, a dar um sorriso para o outro, a ser gentil, a melhorar a vida do outro. Então, no momento que eu saio de casa, né, até o último minuto, até voltar para casa, eu tento ficar como é que eu melhoro a vida do outro, como é que eu escuto o outro de forma verdadeira, como é que eu faço o outro ser importante. Então, acho que tem muito a ver isso. Acho que esses 4 aspectos, né, propósito, criatividade, liderança e network, eu bato muito nessa tecla. Acho que essas 4 coisas ajudam muito a gente potencializar a nossa conversa para que a gente se conheça melhor e possa transmitir para o outro. Você falou algo muito importante, que é essa capacidade de ser um storytelling, né? Que é contador de história. Realmente as pessoas gostam muito. Eu acho que isso não exclui também, né, Diego, a gente parar de falar o técnico, porque você ter essa capacidade de contar a história é você conseguir envolver a pessoa naquilo que você está propondo contar. E isso eu posso falar de coisas técnicas, só que numa linguagem e usando técnicas Agradável. de comunicação que envolvam ele É isso, perfeitamente. é isso. Eu não Qualquer preciso assunto, excluir. Rafa. Qualquer assunto, Rafa. Assim, você vai falar sobre sedentarismo, você vai falar sobre, né, exercício, sobre emagrecimento. Vai ter que ser atrativo. Verdade. Acho que um dos maiores erros que a gente comete é achar que é óbvio o que a gente fala para Perfeito. pessoas que não têm a mesma bagagem que a gente. Né? Então, qualquer assunto. Né? Por isso que, né, escolha sempre falar o que você gosta. Né? Nem sempre é o que você é bom só. Né? Tem que aliar, né? Alinhar paixão e talento, mas eu acho que se tivesse que escolher uma coisa, cara, o que você gosta de transmitir? Né? É muito legal quando algum aluno chega para mim e fala assim, cara, tu tem um puta tesão do que tu faz. Cara, eu queria ter esse tesão que você tem. E isso é com as conversas. Né? Eu consigo transmitir o entusiasmo que eu faço tudo, que eu resolvo, né, colocar a mão. Né? E aí tem muito relacionado, né? A gente fala muito, eu estudo muito sobre isso, sobre talento, né, sobre esforço. Cara, fiz um post até esses dias
né, o esforço, ele faz a diferença, né? Quando você demonstra que você tem entusiasmo, que você vai botar energia, ser intenso naquilo que você gosta, cara, não tem erro. Você vai influenciar as pessoas que estão à sua volta. E isso é legal, né? Quantas vezes eu ouvi um cliente falar para mim, poxa, caramba, você estuda isso tudo, cara, que esse tema, pô, não é comum, né? O próprio LinkedIn tem me ajudado muito, eu tenho recebido muita mensagem de pessoas, né? Fornecedores, amigos pessoais que não sabiam o que eu fazia, né? E isso é legal, né? Porque mostra os bastidores, né? Muita da gente não sabe como funciona por trás. Como é que a gente faz para aumentar esse repertório, para que a gente, né, sente. É como se fosse uma mesa de bar, né? Para quem gosta de bar, mas quem gosta de viajar, né? Eu falo muito com a minha esposa isso, quando a gente senta num bar, né, em algum lugar, a gente fica observando as pessoas, fica conversando, você não sente o tempo passar, né? E isso é legal, né? Fazer com que as pessoas queiram estar do seu lado porque não sente o tempo passar, né? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente desenvolve isso para que as pessoas queiram estar mais com a gente, né? Isso é o que eu tento desenvolver. Com certeza. Você citou aí uma palavra, falou uma palavra onde é falado demais aqui em todas as pessoas que eu convido, que foi o autoconhecimento, você olhar para si. Nós tivemos a Mônica, o Alan falou, o Thiago Mira, muitas pessoas falaram aqui que você conhece. E eu queria saber, na sua visão, o que que o autoconhecimento é importante no processo de aprendizagem? É aquilo que eu falei, Rafa, a gente precisa ter esse olhar de aprendiz, né? O maior problema é a gente achar que sabe tudo. E isso acaba atrapalhando, né? Então, principalmente quando você assume um cargo de liderança jovem, né? Eu falo muito, né, nas minhas palestras, né? Tem um slide que eu falo, não seja um babaca, que as pessoas curtem. Eu fui muito babaca muitas das vezes, né? Por não ouvir, por não prestar atenção, por querer resolver tudo muito rápido, né? Todo mundo, né, tem esse momento, né? A maturidade e esse olhar para você mesmo, né? Quem são os monstros que você tem? Você tem que entender isso, né? Como é que você vai falar que você vai ajudar o outro a emagrecer se você não se conhece? Como é que você vai ajudar o outro a conseguir, né, o objetivo que seja, sem você saber, né, seus pontos fortes, suas fraquezas? E aí, Rafa, eu acho que vai muito além, né, do que a gente acha só, né? Um exercício que eu faço é perguntar para o outro, né? Às vezes a gente tem uma visão do que a gente é determinada coisa, mas não é essa mensagem que a gente passa para o outro, né? Então pegue as pessoas que são próximas a vocês e pergunte, cara, qual é a melhor qualidade que você acha que é minha? Qual é o meu ponto fraco? O que eu posso melhorar? Né? O que eu faço? Né? Um exercício que eu faço, o que eu faço e eu deveria parar de fazer? O que eu faço que eu deveria continuar fazendo? E o que eu não faço e eu deveria fazer? Então, tem alguns exercícios, né? Acho que muita leitura, né? Saber para onde a gente vai. Né? Acho que muitas vezes a gente entra no looping do dia a dia, na correria de querer conquistar as nossas coisas, mas a gente nem sabe o que a gente quer conquistar. Né? Eu uso uma ferramenta muito chamada OKR, que você define aonde você quer chegar e você vai desmembrando, cara, quais são as ações práticas para eu atingir aquele meu objetivo. E aquele meu objetivo, Rafa, o meu objetivo com 22 anos era um, o meu objetivo hoje é outro. Daqui a 5 anos, meu objetivo vai ser outro. Não tem problema algum. Mas a gente tem que estar parando para refletir aonde eu quero chegar. Né? E isso ajuda muito. Né? A partir do momento que eu comecei a olhar mais para mim, eu parei de responsabilizar os outros, né? E chamar responsabilidade para a gente. Né? Acho que autoconhecimento tem muito a ver com isso. Né? Quando a gente fala muito do outro, a gente tem que desconfiar, parar para pensar e falar, putz, cara, o que eu posso, né? O que eu posso mudar? Eu não posso mudar o outro, posso influenciar, mas como é que eu ajudo os outros, né? Então, isso eu aprendi muito, né? Muita leitura e muito curso, muita troca, muita conversa. E isso faz com que a gente se desenvolva, né? Eu sempre, né, cada situação que acontece na minha vida, eu sempre tento refletir qual foi o tipo de aprendizado que eu tive com aquela situação.
E também suspeitar, né, Diego, se é um incômodo, por que que aquilo ali no outro está te incomodando tanto? Talvez possa ser uma É um deficiência exercício. sua. Geralmente, né? Geralmente o que incomoda no outro é que a gente costuma tá em evidência na gente e a gente não percebe. Tem um monte de exercício que eu uso, né? Um monte de ferramenta para a gente, né? Geralmente a gente faz no final do ano, né? Para saber como é que vai ser o ano que vem. Mas eu acho que a gente tem que encurtar esse espaço, né? Fazer mais vezes, né? Juntar, né? Mais vezes Metas, porque né? porque é tudo muito rápido, né? Tudo muito muda, né? Imagina quem ia imaginar que ia ter pandemia. Cara, foi o meio do ano aí. Eu estava conversando com os amigos meus esses dias e, caramba, tá acontecendo isso. Eu falei, cara, a gente sobreviveu. É, se a gente fosse parar para pensar em dezembro e falar que ia acontecer isso, a gente ia falar que era impossível. E não é impossível. Tem seus percalços, tem suas dificuldades, mas, cara, quer momento melhor para que você se autoconheça, para que você reflita suas metas, seus projetos? Então, tira proveito, né? A gente reclama tanto que não tem tempo. Hoje tem um Verdade. pouco mais de tempo para olhar para você mesmo, né? Então, se conectar com você mesmo. Para a gente poder falar do outro, para poder falar da sociedade, a gente precisa olhar para dentro, né? Com Então, certeza. acompanho muito a Mônica, o Thiago, o Alan. Acho que sempre eu começo, para qualquer assunto, eu sempre vou falar de autoconhecimento no primeiro momento, porque se a gente não olhar para a gente, para as nossas experiências, o que a gente aprendeu, quais foram, né, as bifurcações que a gente foi escolhendo, e isso se torna interessante. Aí, voltando a isso, né, por que as pessoas gostam de histórias? Porque elas querem saber quais foram os caminhos que você percorreu, quando você teve dúvida, quando você fracassou. Todo mundo tem isso, né? Uhum. Então, isso ajuda bem. Perfeito. A Bruna Ferreira fez uma pergunta interessante. Ela queria saber quais estratégias de comunicação podemos utilizar para melhorar e melhorar a captação e a retenção dos clientes. Cara, cada um tem a sua ferramenta, né? Eu digo muito, Rafa, a comunicação é algo que pode ser desenvolvido, tá? Sim, eu percebi que ao longo da minha carreira com a experiência, hoje eu me comunico muito melhor do que lá atrás, aquilo que a gente estava falando anteriormente, o óbvio precisa ser dito, né? Hoje, num mundo tecnológico, a gente sai disparando um monte de mensagem e se torna menos interessante. Né? Como é que eu digo, né? Eu fui estagiário muitos anos sem ganhar R$ 1 em vários lugares, porque eu queria aprender. Porque os meus professores eram interessantes para mim. Eu aprendia, né? Eu falo isso muito para os professores hoje. Como é que a gente pode se tornar interessante para que as Legal. pessoas queiram seguir a gente? Então, a comunicação ela é muito importante, né? Aí eu prego algumas dicas, né? Sempre falar a verdade, né? Ser franco. Às vezes as pessoas interpretam isso ruim. Ser franco não quer dizer que você possa ser mal educado, né? E não é isso. Você tem que tomar sempre muito cuidado, né? Na forma que você vai falar, né? A forma importa muito. Comunicação não é o que você quer falar, é o que o outro entende. Se por algum acaso, né, quando eu dou uma missão para alguém do meu time e eu percebo que não foi concluído por ruído na comunicação, cara, eu tenho que entender que a parcela é minha. Né? Todo mundo tem parcela. Ele tem a parcela, que talvez não tenha prestado atenção, eu tenho a parcela de não ter se tornado interessante. Cara, sempre quando eu monto um treinamento ou faço alguma tarefa, cara, como é que eu posso tornar aquilo interessante? Isso ajuda muito. Né? Então, poder falar a verdade, eu acho que a gente constrói isso ao longo da nossa carreira. Uma vez eu li isso e eu achei muito legal. O sucesso está relacionado ao quanto você pode falar a verdade no seu ambiente, o quanto você pode dar a sua opinião. Isso é muito legal. Imagina 15 anos construindo sua carreira e eu posso dar minha opinião. Né? A minha opinião importa para as pessoas e isso faz a diferença. Né? Sermos assertivos, falar a verdade. Né? E aí, em relação à comunicação, né, a liderança, Rafa, ela tem que prestar atenção. A gente não presta atenção nos detalhes que estão na nossa volta. Né? E aí eu digo, eu faço muito isso lá no Iguatemi, eu fico sentado no sofá só prestando atenção.
nas pessoas que estão na minha volta, no cliente, no operador da lanchonete, no menino da recepção, né? Quando eu entro no elevador, eu presto atenção no assessorista. Como é que a gente presta atenção em detalhes? E aí tem muito a ver, a gente se preocupa muito em comunicação, Rafa, em o que a gente fala, né? Ser Mas o que persuasivo, né? é ser persuasivo, convencer, eu vou. Mas o que eu ouço? O que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo de verdade? Né? Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Eu estava mais preocupado em dar resposta do que ouvir de verdade as pessoas. Né? Então, como é que você ouve o seu aluno? Né? Então, o seu aluno de personal, o que é importante para ele? Já parou para pensar? Ou, sei lá, né? Uma coisa que a gente percebe em academia é que todo mundo quer emagrecer e ganhar massa muscular. Esse é o objetivo real? Né? Os 5 porquês. Por quê, por quê, por quê? Como é que você descobre efetivamente? Qual é o motivo que aquela pessoa está ali? O que ela está chateada? O que é importante para ela? Então, vai ter gente que vai usar mais o WhatsApp, vai ter gente que vai usar mais Instagram, vai ter gente... Né? Aí você vai escolher a ferramenta que você vai se comunicar com o seu cliente, né? Nesse momento de mídia social. Mas eu acho que é ouvir, né? Ouvir, se você estiver disposto a ouvir, você vai, a maioria das vezes você vai ter as respostas que você precisa para se comunicar melhor. Perfeito. Você falou da sua trajetória, né, que você entrou muito cedo na coordenação, onde imagino que os desafios tenham sido triplicados por você não ter a maturidade, e você construiu isso. Eu queria saber de você, Diego, você acha importante, hoje se fala muito em mentoria, em você ter, hoje se fala muito ao meu redor, né? Isso já se falou há muitos anos atrás. Eu tenho visto as pessoas dando mais importância para isso. E eu acho isso fundamental. Eu tive mentores na minha vida que me encurtaram caminhos assim gigantescos, que é o Zé, que é a Edma, o Alan, que eu sou muito grata. Você acha importante e qual é a importância de você ter alguém que você olhe que é o meu mentor, é o cara que eu vou pedir conselho, o cara que vai me dar uns atalhos para eu poder seguir a minha carreira em busca do sucesso? Rafa, a mentoria já existe há muito tempo, que você falou, né? Hoje tem produtos, né? Você compra na internet, a pessoa dá a mentoria, mas vamos além disso, né? É o dia a dia, né? Isso que a gente falou, né? Você seguir alguém em troca de aprendizado, né? Então, isso a gente, principalmente na nossa área, a gente precisa resgatar, né? Como é que a gente, né, inspira as pessoas para que elas queiram ser, né? Eu fui estagiário do Tony, de localizada, nunca dei aula de localizada, mas, cara, aprendi muitos valores importantes com ele. Quem são essas Uhum. pessoas, né, que vão acrescentando na nossa vida para que a gente torne quem a gente é, né? Até negativamente, quantos chefes eu tive que eu não concordava com determinadas coisas e foram importantes para minha carreira. Uhum. Esses dias eu fiz uma mentoria de LinkedIn, né, e aí foi meio que oficial, pô, me ajuda aqui, cara, o Ricardo, que é um grande amigo, ele já viveu aquilo. Né? O legal do mentor é que ele já teve o êxito ou a derrota ali, né? O fracasso. Ele aprendeu com o fracasso, então ele com aquelas experiências, ele pode contribuir para a nossa vida, para que a gente encurte. Né? Muito, né, o que eu falei, a gente vai aprender na prática também, né? É junto. Mas Uhum. quem é aquela pessoa que você, né, confia, que naquele momento de calor, né, de tensão, que você não presta atenção? Né? Às vezes você não tá enxergando aquilo. Quem é aquela pessoa que baixa a tua bola e fala, cara, você está viajando nisso que você está falando? Né? Olha no ponto de vista, olhar com outro ponto de vista, uma outra perspectiva. Né? Então, o mentor é muito isso. Eu acho que o legal da rede social, Rafa, é que hoje você é mentor da outra pessoa sem ela saber. Né? Quantos Exato. prints de livro eu compro de alguém que eu nem sei quem é? Aham. Né? O próprio Instagram, né? Quem eu sigo lá, cara, olha que frase legal, vou guardar isso aqui, né? Vou juntar. Você vai juntando e vai montando, né, o seu repertório. Dizem muito, né, que a gente é a soma das 5 pessoas que estão à nossa volta, né? Tem vários estudos falando isso.
a gente tem que estar rodeado de pessoas talentosas para que puxem a gente a desenvolver, né? Acho que, né, voltando ao assunto de motivação, e para mim não é diferente, o que mais me motiva é eu estar crescendo, eu estar aprendendo, né? No dia que isso não acontecer, eu troco de carreira. Mas cada vez eu vejo que, cara, eu tenho que aprender mais coisas. E é legal isso, né? O Alan é um mentor, tem um perfil totalmente diferente em alguns aspectos de mim, então me dá uma visão daquela forma, né? O grupo de neurociência, quantas vezes a gente troca um conteúdo, um assunto, né? Então eu acho que a mentoria ela agrega muito, muito, muito mesmo. Acho que a gente tem que ter as nossas referências, né? Para cada assunto, às vezes não é uma pessoa, eu não quero ser que nem aquela pessoa, mas em relação ao atendimento ao cliente, eu quero ser que nem aquela pessoa, em relação à Uhum. liderança, eu quero ser aquela. Quem são as suas referências? Né? Se você está dentro de uma empresa que você não tem referência, você tem que refletir, né? Porque talvez, né, você não está prestando atenção ou os valores são incompatíveis aos seus, né? Então é importante isso, né? E eu fui aprendendo, né, muito jovem, né, aquilo que eu falei, Rafa, a gente quer ser o herói, né? A gente quer ser o resolvedor de problemas. Eu sempre achei que isso era a coisa mais bacana. Hoje eu acho bacana ver o desenvolvimento das pessoas, né? Então é importante a gente estar próximo a alguém para que possa dar essa palavra, né? A gente fala muito de empatia hoje em dia, que é muito importante, né? Ouvir, se colocar no lugar do outro, mas na perspectiva do outro, né? Então o mentor ele tem essa sabedoria, e a gente tem que se alimentar desses momentos. Acredito que tudo se resume a estar atento, né, de como você disse anteriormente. Porque o que é um pouco difícil também com relação a escolher o seu mentor, porque nós estamos vivendo um boom de informações. E nós estamos num momento onde estamos muito online. Então, acredito que a maioria das pessoas aqui tem aumentado bastante o número de pessoas que vocês estão seguindo. Então, estar É, atento, eu acho que, na minha opinião, é o primeiro passo para você realmente escolher o seu mentor. Porque você fica naquele loop de tô vendo informação, tô vendo informação, tô vendo informação e não tá ali realmente. Você não para e olha, cara, o que que esse cara me agrega? Então, todas essas dicas, na minha opinião, estar atento é a primeira delas, né? prestar atenção, cara, prestar atenção no que está na sua volta é muito importante, né? A tecnologia ela é muito boa, mas a gente tem que usar com sabedoria. A gente precisa usar com sabedoria, né? Eu falo muito nas minhas palestras. A gente está perdendo o olho no olho, né? Quantas vezes eu falo para o meu time, né? Parece às vezes a gente manda um e-mail, Rafa, manda um WhatsApp para se livrar do problema, não para resolver o problema. Ah, mas eu já mandei a mensagem. Tá, mas você resolveu o problema? Sabe? Vai lá, levanta da mesa e fala com a pessoa. Vai lá e conversa com ela. Já falou para ela? Né? Resolve o problema. Né? Então, hoje a internet é muita live, né? Muita informação. Né? Quanto mais digital, mais impaciente a gente é. Né? Então, eu acho que dentro desse tema, prestar atenção, a gente tem que trabalhar a nossa paciência, a gente precisa ser mais paciente. Né? A gente entra no elevador, a gente não olha para o olho das pessoas, a gente baixa a cabeça para o celular e esquece o que está na nossa volta. Isso eu acho muito ruim. A gente deixa de viver o presente ali, né? Quantas vezes a gente já viu alguém num jantar? E isso eu faço também, tá, Rafa? Isso, se a gente não parar para refletir, a gente entra nesse looping, né? De primeira coisa que a gente faz é mexer no celular, é curtir o Instagram, cara, e aí? Né? Como é que eu paro um pouquinho e tento ser um pouco mais produtivo? Né? Uhum. Então, eu me pego às vezes, né? Eu sempre dou esse exemplo, o Uber, você vai pedir um Uber, quando ele dá 7 minutos, você cancela. Você fala, não, muito tempo, cara, muito tempo, 7 minutos. Né? A gente vê, às vezes, na rouparia, né, da academia, né, tem 2, 3 pessoas na sua frente, a gente tem dificuldade de esperar para entregar a bolsa, a gente sempre está atrasado.
né? Para abrir um crachá de personal, a gente não pode esperar o outro estar fechando. Cara, são 30 segundos, como é que é essa sensação de tempo? Né? O tempo acaba sendo, né? Meu tempo é mais valioso do que o outro, né? Então, a gente tem que conquistar essa atenção, né? E tem que parar para refletir se a gente está prestando atenção nas coisas que estão na nossa volta. Que eu falei, né? As respostas estão aí, cara. As respostas estão com a tua equipe, estão com os seus clientes. Se você não prestar atenção neles, você vai se estressar mais, né? Acho que isso contribui muito para o estresse, né? Essa falta de paciência, né? Sempre estar correndo, né? Os hábitos da nossa vida acabam refletindo, a gente viver nesse mundo de correria, né? A gente tem orgulho de falar que a gente está muito ocupado, né? Aqui em São Paulo um pouco mais ainda, né? Como o trabalho aqui movimenta mais, né? Acho que é a capital, o epicentro do business, as pessoas gostam de falar que estão ocupadas, né? Então, cara, não, você tem que fazer menos coisas. Eu falo muito de produtividade, né? Quais são as duas coisas que você quer fazer naquele dia e que são importantes, que vão te ajudar a chegar lá, né, no seu objetivo? A gente não tem que fazer mais coisas. A gente tem que fazer as escolhas certas, né? Então, por isso que é importante o autoconhecimento, né? Como é que eu estou impaciente? Eu estou impaciente em casa. Às vezes você está um aspecto que aconteceu no seu dia, você já transforma. Eu sou um cara bastante estressado e tenho feito algumas práticas para que a gente evite isso, né? Então, é importante. O ponto de atenção é um assunto que eu gosto muito, que a gente tem que estar de olho. Estar ocupado é diferente de ser produtivo, né, Diego? Com certeza, né? Você tem que, quantas vezes, né? Pelo que eu te acompanho aí no Instagram, você gosta do Adam Grant, ele fala Amo. muito isso, né, cara? Que você, né, a procrastinação, né, por um lado é importante, né, para criar coisas novas, né? Quantas vezes eu escrevo um pouquinho aqui sobre um post, aí eu saio, reflito, daqui a pouco tem outro insight, né? Então, para coisas criativas, né, para assuntos criativos, é importante a gente parar um pouco, né, viver mais o presente ali. A gente fica muito ansioso para o que está por vir, né? Imagina agora, nesse momento de pandemia, cara, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu falo muito isso para os clientes e para o meu time. No dia que reabrir a academia, a gente corre atrás. Aí vai depender da gente. Agora, cuida aqui da cabeça, né? Cuida da saúde, né? Que é importante a gente não ficar doente, né? E é sério o assunto, mas, cara, o segredo é cuidar da cabeça. Como é que eu ocupo minha cabeça? E aí, nesse mundo com tanta informação, como é que eu escolho isso? Né? Como é que eu escolho o que é importante para mim? Né? Como é que eu filtro isso? É muita coisa, né? E aí acho que um ponto que eu gostaria de reforçar, e eu venho percebendo, né? A gente vive em bolhas, né? O que você falou, a gente vive em bolhas, né? As mesmas opiniões, né? Eu estudei na mesma escola a vida inteira, Rafa, Também. no Marista São José. Então, cara, as pessoas são todas iguais a mim, né? Então, isso a gente percebe muito no grupo dos WhatsApps, né? Que a gente fala muito sobre hoje, sobre a polarização. A gente mais velho vai vendo que as pessoas são diferentes, mas durante muito tempo a gente ouve as mesmas coisas, as mesmas opiniões, né? As mesmas recomendações, e isso a gente tem que filtrar. Tem que ler outros assuntos, tem que ver outros assuntos para ver outros pontos de vista, né? O próprio pessoal do trabalho é um pessoal diferente que eu tenho na minha vida pessoal. Como é que eu misturo, eu faço esse mashup e monto o que eu sou, né? Mas eu não posso cair na pilha, né? Você fica caindo na pilha do WhatsApp, cara, você acaba recebendo as mesmas informações, né? Então, né, teve até um post ontem que eu comentei, eu não tenho visto TV convencional. No meu tempo de lazer, eu tento me alimentar de série, de livro, de filme, para eu ficar mais rico, né, mentalmente, né, para eu me desenvolver mentalmente, né. Tô fora de notícia negativa, não que não tenha que observar, tem que olhar isso, tem que ser realista, mas, cara, ficou tudo tão político e tão polarizado que eu acho que vai afetar a mim, e eu
preciso, num momento duro desse, né, eu falo muito isso para o meu time, eu tenho 100 colaboradores, Rafa, eu preciso ter uma energia muito bacana, eu tenho 1.000 alunos. Se eu me abalar, e é normal, né, a gente ter altos e baixos, a vida é assim, mas eu tenho que me apegar a esses conteúdos para que eu seja um cara melhor e transfira essa energia para as pessoas, né? Então, escolher onde a gente, né, as nossas brigas, aonde a gente vai botar nossa energia é muito importante. Sim. Eu sou suspeita, né, para falar isso de sair da bolha. Mas eu sei o quanto isso foi importante para mim, sabe, Diego? Durante a minha vida, eu passei por muitas carreiras diferentes. E hoje, graças a Deus, eu estou onde realmente eu escolhi estar. Foi uma escolha mesmo. Eu saí de um lugar onde eu teria uma carreira sólida, que foi o funcionalismo público, e escolhi viver essa vulnerabilidade, que é a educação física. É. Então, o que me ajudou muito, com certeza, foi ler outras coisas. Eu acho que nós E, temos muito vieses, né? Então, a gente fica o tempo inteiro aqui, ó. E também, quando vai buscar alguma coisa para ler, é algo que alimente seu viés. Então, é importante também você parar, estar atento e ler coisas que vão de desencontro com o que você acredita. eu fiz um curso de storytelling um dia desses, né? Até a minha mentora, Fernanda Zerbini, acho que vale a pena segui-la, né? E ela estava falando, cara, você foi o primeiro professor de educação física que fez um curso de storytelling na Belas Artes aqui. Cara, eu fico buscando tema, né? Hoje tem se falado muito de storytelling, mas, cara, como é que eu busco um tema que não tem nada a ver com o meu negócio, mas que, se eu prestar atenção de verdade, eu consigo traduzir ele para o meu dia a dia? Dá Perfeito. para você pegar sempre, né? Eu, Com certeza. eu acabo fazendo muito curso que não é da área de educação física. A gente fala muito, né? A gente já está na educação física, a gente acaba sendo líder de mercado, né? Tem as melhores práticas, participa, e isso não pode ser, acaba sendo um limitador, né? Por estar na melhor empresa, na que desenvolve os melhores produtos, cara, não pode. Eu brigo comigo todo dia em busca dessa vulnerabilidade. Eu preciso disso. Né? E aí, falando de vulnerabilidade que você falou, né? A escolha da educação física, né? Se a gente, né, for seguir os nossos amigos, né, a grande maioria não vai te apoiar, né? A família, em alguns momentos, mas acho que por falta de informação. Isso é legal quando eu ouço meus amigos bem-sucedidos que trabalham em grandes empresas falarem que passaram a respeitar mais a profissão por causa de mim. E isso Legal. mostra que vale a pena. Né? Mas é por desinformação. Né? Total. Como é que a gente mostra isso para as pessoas? Né? Então, a gente vai viver muito mais, né, do que os nossos pais, nossos avós. Então, a cada dia é uma profissão diferente. Né? Hoje eu faço um monte de ação de marketing que não é educação física. Né? Eu falo, a parte menos interessante da minha vida é a educação física. O que eu for fazendo, vou colocando tudo para entregar o que eu sou. A educação física está dentro de dois pilares, dois patamares que mais crescem no mundo, né, Diego? Que é a É educação e a saúde. Olha isso, cara. isso, Olha a é verdade. possibilidade que a gente tem de É crescimento. verdade. A gente tem que olhar com outro olhar para isso, né? Não só, né, às vezes a gente é muito radical, né, com a profissão, cara, tem que emagrecer, é isso. Cara, entende cada situação, né? Em relação ao exercício, né, eu falo muito pro meu time. Cara, só 4,5% faz exercício físico, né? Então tem um público muito ainda para entrar, né? Se a gente está na melhor academia, né? Entra um monte de aluno e sai um monte de aluno, imagina academias menores. Qual é a nossa responsabilidade disso? Cara, a baixa adesão ao exercício físico é culpa nossa. Aonde a gente tem a nossa parcela de participação para desenvolver isso, né? Em relação a interesse. Como é que eu faço o meu cliente se interessar por exercício? E aí Qualquer mudança, cai naquela história que você disse, contar histórias, né? isso, e qualquer mudança de comportamento é complexa, não é fácil. Mas e aí? Perfeito. A partir do momento que eu olhar o exercício físico não como uma mudança de comportamento, né? Como é que eu olho para a aderência do exercício, eu vou fracassar. Porque hoje você vai ter o teu aluno lá que vai pagar teu personal, que vai estar contigo, e, e amanhã, né? E aí? Cadê? Né? Então, é, é, é,
Quantos alunos você tem há 20 anos, há 15 anos, que está contigo, que você foi se reinventando, foi evoluindo junto com você, né? É meio que um balde furado, entra e sai, entra aluno, sai aluno. Entra. Como é que a gente, né? Isso é um dos pontos que eu tenho muito orgulho lá no Iguatemi, que a gente, né, completou ontem 7 anos a academia, mas é uma das unidades que tem maior retenção. Quando eu olho o meu cliente que se matriculou há 7 anos atrás, ele continua comigo. E aí, no momento de dificuldade, de dureza, ele continua comigo. Ele está comigo. Ele está com. Né, e isso serve para time também, para equipe. Né? Eu, como estou há 4 anos e meio lá, eu tenho uma rotatividade menor, né? Apesar de ter uma rotatividade grande na educação física, essa galera vem comigo. E aí, no momento de dificuldade, você está cercado de pessoas boas. E aí a gente, né, tá dentro do barco, vai balançar o barco, mas vai sair mais forte. Mas porque você tem as melhores pessoas. E isso ajuda muito. E é isso, se a gente puder traduzir para cada um, né, eu sou individual, o personal acaba sendo muito eu sozinho, né? Então eu acho que a gente tem que olhar para o lado, a gente tem que fortalecer a nossa profissão, a gente tem que trocar, a gente tem que ajudar. Né? A gente vê pouco isso ainda na educação física, né? Da galera estar mais unida e ser menos competitiva e mais colaborativa. Perfeito, perfeito, Diego. E para quem quer ler, pelo menos um pouquinho aí desse mundo de leitura que você tem, o que que você indica para gente? Ah, Rafa, eu separei até alguns livros aqui. Né? O livro sobre liderança, Tribos, do Seth Godin. Cara, é muito legal. Ele fala Pode muito levantar um disso. Né? pouquinho, Diego, para a galera ver? Obrigada. Ele fala muito sobre liderança de pessoas, né? O quanto é importante não estar relacionado ao cargo, e sim, né, todos, né? Precisamos que todos liderem, isso é muito importante. Sobre gentileza, né, do Clóvis Cláudio. Barros Filho, tem muita história legal falando o quanto é importante a gentileza. A gente precisa ser mais gentis, né? Precisamos, a gente só vai mudar o mundo, né, melhorando a vida dos outros, então eu gosto muito desse livro. Cara, comecei a ler esse livro, né, agora, a Geografia da Felicidade, ele faz uma correlação dos países, né, com as diferentes culturas e a felicidade. Né? Não terminei ainda, mas é o que eu estou lendo agora. Né? Não tem na Amazon, eu tive que pedir por num sebo, demorou 10 dias para É, chegar, mas é um livro fantástico, conta da cultura de cada país, isso tem muito a ver comigo, legal. eu gosto muito de aprender, né, com outras culturas, né? Não tem cultura, é que nem cultura corporativa, não tem cultura melhor nem pior, né? É apenas diferente, né? Então, são comportamentos que eles acreditam que são bacanas para aquele momento daquela cultura. Então, a gente tem que estar de olho nisso, né? Acho que faz com que a gente julgue menos as pessoas, a gente valoriza quando está no país dos outros e vê os seus hábitos e a gente, que legal que tá fulano, mas a gente não olha para a gente, então, da cultura. Sobre inovação, esse é um outro livro fantástico, né? Sobre o Circo de Soleil, fala sobre a reinvenção do espetáculo. É muito legal, gosto muito. Não estou com ele aqui, porque eu comecei lendo Kindle também, mas o Dar e Receber, do Adam Grant, eu Nada gosto mais. muito. Eu tenho ele aqui. Eu sempre uso como referência. É, a gente precisa, né, ajudar as pessoas e aumentar o nosso network, as nossas relações. Eu gosto muito do tema relações. É, Também comecei a ler um livro que foi indicado no LinkedIn, que, cara, está sendo fantástico, sobre a cultura da Netflix. Cara, você tem muita coisa, né, na internet, muitos artigos, mas o livro ele fala muito sobre liberdade e responsabilidade. Cara, né, o quanto a gente Legal. tem que reduzir a burocracia das coisas e ser mais ágil. Né? Livros, né? Um antigo que um aluno me indicou, eu uso sempre, de liderança em empresas feitas para vencer também. Cara, cada livro contribui de alguma forma, né? Por mais que às vezes tenha livros que não são tão bons, mas sempre tem algum aprendizado. Então, eu boto metas de leitura, né? Gosto de fazer resumo, de anotar. Eu acho que
né, é importante não só ler, né, a gente lê muito pouco, mas é tentar colocar em prática, né, essas ações, né? Então, no livro Roube como Artista, ele fala de roubar ideias, né, que eu uso muito esse livro. Cara, a gente precisa roubar ideias, conectar ideias. Então, eu tiro ideia da Starbucks, eu tiro ideia da Reserva, eu tiro ideia, né, da Gol. A gente fez uma ação de livro, Rafa, no Iguatemi, que eu roubei da Gol, né? Como eu ia para o Rio com recorrência, no Natal de 2 anos atrás, mais ou menos, a Gol tinha uma campanha que era Esqueça Seu Livro na Poltrona. Aí eu falei, caraca, que legal. Cara, eu vou fazer isso na academia. Esqueça seu livro no sofá. A gente tem um sofá onde todo mundo fica. Cara, eu recebi 500 livros em um Caraca, mês. que E legal. aí a gente fez a doação para 3 ONGs, né? E aí, falando em livro, né, até para divulgar, eu comecei um projeto agora, né, onde eu escolho a quantidade de livros que eu quero dar para as pessoas, e estou dando meus livros mesmo, pessoal. Eu tenho muito livro físico, mas aí você pode comprar um livro que você gostaria. Depois me mandem no Instagram quem gostaria de participar. Oh, com certeza eu quero. Eu estou dando 30 livros. Eu escolhi 30 livros para eu, né, fazer uma sequência. Mas de repente eu não posso dar 30 livros, eu posso dar um livro, não tem problema. Mas é para entrar nisso. E aí eu faço uma pergunta, Rafa, para essa pessoa. E isso, cara, entreguei para a moça da padaria, para o segurança do shopping. Cara, é fantástico a resposta que eu tenho das pessoas, né? E isso mostra que o quanto eu estou alinhado ao meu propósito. E aí eu pergunto para essa pessoa o que ela quer ser quando crescer, né? Só que ela já é adulta, né? E o que é isso, né? Então, cara, o que você quer ser no futuro, né? O que você, né, busca, né, para sua vida, né? Se tivesse alguma coisa que o dinheiro não pagasse, se você pudesse escolher, vou trabalhar até o resto da minha vida sem precisar de dinheiro, o que você faria? E eu tenho tido respostas fantásticas, então eu tô recebendo esse compilado aí para juntar, para montar uma palestra, montar uma live sobre isso, mas porque é Legal. curioso, né, o quanto as pessoas ainda não têm o seu propósito, né? Então, o objetivo dos livros, eu acho que quanto mais a gente lê, a gente contribui, né? Filme, Perfeito. vejo muito filme, cara. Eu tô pensando até em criar, né, um roteirinho de filme, livro, semanalmente, que eu tenho acompanhado para mandar por WhatsApp, para postar no Instagram, que eu acho que as pessoas têm pouco tempo, né? Eu, particularmente, quando eu pego uma lista de melhores filmes, eu gosto, né? Acho que facilita a minha vida, né? Quando Com alguém me dá certeza. uma dica de livro, de filme, né? A gente confia mais nas pessoas que estão indicando. Isso é importante, né? A série do Michael Jordan, eu fiz até um post hoje no LinkedIn, Ah, eu ia foi falar isso, fantástico. né? Quem quiser resumo, Diego Cordeiro no LinkedIn. Lá tá tudo que ele lê, tudo que ele fala. Nós temos 1 minuto, Diego. A live vai cair. Tamo Queria muito junto, Rafa. Obrigado. agradecer. Muito obrigada, foi muito rico. Pessoal, vá lá no LinkedIn dele, porque vale cada leitura. Se você não tem tempo, pelo menos é uma degustação do que você vai escolher para ler. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos aí por compartilhar o tempo tão escasso de estarem ouvindo a gente. Procura lá no LinkedIn, né, no Instagram, adiciona e a gente troca, porque eu acho que a gente precisa compartilhar e precisa estar junto das pessoas. Obrigada, Diego. Obrigada, Obrigado, Rafa. pessoal. Beijão. Beijo.